Olá, amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso Senhor abençoe a tua vida poderosamente neste dia. Sou o pastor Jefferson Roque e agradeço ao nosso Deus por ter esta oportunidade de estar conversando com os amados irmãos. Louvado seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Nós estaremos dando início e agradecidos em nome de Jesus Cristo, que a presença do Espírito Santo, de fato, mude a história de cada irmão, de cada irmã. Eu convido os irmãos a se inscreverem no canal, dê os seus comentários, clique no sininho, em nome de Jesus Cristo. Amados, se este trabalho está colaborando, contribuindo na vida dos irmãos, eu peço aos irmãos que dê aí um gostei para fortalecimento, em nome de Jesus, aí das nossas produções. Amém, queridos? No capítulo 6, nós vemos Paulo sempre apontando que é Jesus o Salvador, é Jesus que deu a vida, é Ele que restaura, é Ele que transforma a vida de todos nós. Não é verdade? Então, há alguns pontos aqui que ele fala que nós não podemos considerar alguém melhor do que o outro, colocar acima, né? E ele colocou o exemplo aqui de Apolo e ele. Muitas pessoas, infelizmente, aliás, elas colocam, né, pessoas acima das outras. E isso aqui está dizendo a respeito da obra do Senhor. Não podemos ser assim, amados. Isto desagrada a Deus. Na obra do Senhor, todos são importantes. Todos nós somos peças elementares, fundamentais. Você, em nome de Jesus Cristo, é alguém importante, fundamental. O seu trabalho é importante. O meu trabalho é importante. Todos nós unidos formamos o corpo de Cristo. Amém, queridos? Então, aqui no capítulo 7, nós vamos compreender, em nome de Jesus Cristo, a seriedade dessa carta que está sendo passada para esta igreja, né? Lembrando que aqui já foi nos dito que o homem que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta, Paulo fala que este homem ele seja entregue a Satanás, que ele seja colocado para fora daquela congregação, para que o espírito dele seja resgatado por Deus. E nós comentamos que o espírito, ele pertence a Deus. Todo espírito pertence ao nosso Deus. O Espírito Santo foi dado aos homens, o espírito de vida, o fôlego de vida foi dado aos homens. Agora, a alma, essa de fato, quem nós somos, que revela quem nós somos, a nossa alma, é o nosso eu invisível. Estes que forem desobedientes, rebeldes, estes serão lançados fora, segundo a palavra do Senhor, né? A alma boa, essa será salva. Agora a alma má, a alma rebelde, transgressora, esta infelizmente será lançada fora. Por isso que o nosso Senhor, ele nos alerta que devemos nos arrepender dos nossos pecados, para que a gente receba uma nova vida por meio de Jesus. Aleluia. Vamos dar início então, meus queridos, com a graça e a bênção do nosso Senhor, no capítulo 7. Sou o pastor Jefferson Roque, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos dar início. Agora, vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo, já que existem tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada homem
ter o seu próprio marido. Aleluia. E de fato, né, amados, a pessoa ela não pode ter vários relacionamentos, não é? A pessoa ela não pode ter várias mulheres, várias esposas, e as mulheres vários homens ou vários maridos, não é? Tem muitas culturas que até eles aprovam, né, vários, mas esse não é o mérito aqui que nós vamos comentar. Então ter o próprio significa aquele ou aquela, né, a quem a pessoa pode falar: este é o meu marido, esta é a minha esposa. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher deve também cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também, o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo a fim de dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se tocar. Não digo isto como uma ordem, mas como uma sugestão. Realmente, eu gostaria que todos fossem como eu. Porém, cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro aquele. Aos solteiros e às viúvas eu digo que seja melhor para eles ficarem sem casar, como eu. Mas, se vocês não podem dominar os desejos sexuais, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Aleluia. E é verdade, né, amados? Então aqui está nos mostrando que é lícito a pessoa ter o companheiro ou a companheira, porque isto é natural. Isto vem de dentro do corpo. Isso são hormônios, são químicas que são produzidas dentro de todos nós, que apontam a palavra do Senhor, nos fala que é queimar, desejar. Então é melhor ter o casamento, ter alguém para que os seus desejos humanos, né, os seus afetos carnais, não carnais voltados para a imoralidade, mas da natureza humana, seja satisfeito, né? A pessoa seja completo, o casal seja completo um no outro. Tanto que aqui fala que a mulher, ela não é mais proprietária do seu corpo e nem o homem proprietário do seu corpo, mas os dois corpos pertencem um ao outro. Não é? Interessante, muitos têm questionado estas falas, esses ensinos, porque o mundo tem buscado uma legalidade, uma liberalidade que as pessoas elas são de todo mundo, né? A pessoa ela é de todo mundo e todo mundo é dela, então perdeu a regra ou querem fazer perder a regra. Infelizmente isto futuramente vai acarretar um mal muito pesado para a sociedade, não é? Porque você não cura ninguém, nenhuma enfermidade com veneno, né? Você busca remédio, né? E Paulo aqui está falando de um remédio. Já que vocês não conseguem controlar os seus desejos, que casem-se, né? É um ponto. Aleluia. Vamos lá. Pois os que já estão casados têm um mandamento que não é meu, que é do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça a paz com o marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa.
Aos outros digo, eu mesmo, e não o Senhor, se o homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, que ele concorde em viver com ela, que ela não se divorcie dele. Pois Deus aceita o homem que não é cristão, por ele estar unido com sua esposa cristã. E aceita a mulher que não é cristã, por ela estar unida com seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus. Mas sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorciem. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Aleluia. Esposa cristã, como é que você pode ter certeza que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como que é que você pode ter certeza que não vai salvar a sua esposa? Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que Deus lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus chamou. É esta a regra que eu anuncio em todas as igrejas. Aleluia. Se o homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. E se um homem não judeu que não é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncidar-se. Aleluia. Então é impossível mudar um fato que já estabelecido, não é verdade? Aqui nos está falando sobre concordância, né? A palavra do Senhor nos fala também que o óleo e a água não se misturam. Não é verdade? A luz e as trevas não se comunicam, não têm comunhão. Deus e o diabo não têm parte um com o outro. Não é verdade? Então aqui está falando a respeito disso. Se você, na presença do Senhor, está vivendo ou de acordo ou em paz, o cristão ou a cristã com seu cônjuge em paz, eles estão permitindo, então continue assim. Porque você pode vir a salvar essa pessoa, né? Então não é que a pessoa não aceitou Jesus, eu vou me largar essa pessoa. Mas às vezes é uma pessoa boa para você. Às vezes é uma pessoa que ainda não aceitou o caminho, não aceitou o Senhor Jesus. Mas futuramente, de acordo com o seu testemunho, tanto da mulher quanto do homem, essa pessoa pode se converter, né? Porque os nossos gestos e atitudes falarão muito, né? E aqui deu exemplo a respeito do judeu. Então, se o judeu circuncidado ele se converter, não tem como ele mudar as marcas. Então já aconteceu, ele agora é cristão, ele não será jogado fora, porque ele circuncidou-se antes. E o cristão, ele não precisa circuncidar-se, já está salvo, porque Jesus é a própria vida, é o próprio caminho que nos leva a Deus. Aleluia. Não faz diferença estar circuncidado ou não. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Você era escravo quando Deus o chamou? Não se preocupe com isto. Mas, se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade, pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor. Assim também, o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Deus comprou vocês por um preço, portanto, não se tornem escravos de seres humanos. Irmãos,
Cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. Aleluias. Para os solteiros, eu não tenho nenhum mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião como uma pessoa que, pela misericórdia do Senhor, merece confiança. Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor para o homem ficar como está. Você tem esposa? Então não procure se separar dela. Você é solteiro? Então não procure esposa. Porém, se você casar, não estará cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não estará cometendo pecado. Se eu fosse dar conselhos a vocês, gostaria de poupar dando conselhos a cada dia que terão na vida de casados. Irmãos, o que eu quero dizer é isto: não nos resta muito tempo. E daqui em diante os casados devem viver como se não estivessem casados. Os que choram, como se não estivessem chorando. Os que estão rindo, como se não estivessem rindo. Os que compram, como se não fosse deles aquilo que compraram. Os que tratam das coisas deste mundo, como se não estivessem ocupados com elas. Pois este mundo, como está agora, não vai durar muito tempo. Aleluia. Aleluia. Então são muitos pontos aqui que abrangem essa carta. As dificuldades, as confusões, né, que está envolvida aqui nessa igreja de Corinto. Foi tratado aqui a respeito de solteiros, solteiras, casados, viúvas, circuncidados, não circuncidados, para que eles vivessem em comunhão, em retidão com a palavra do Senhor. Né? Aqui fala que obedecer os mandamentos do Senhor é o que importa para sermos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando, a palavra do Senhor nos fala, queridos, o único pecado que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar contra Deus, contra a palavra do Senhor, contra os servos de Deus. Então não levante palavra de calúnia, não levante palavras de suspeita, não duvide, não diga que o Espírito Santo não existe ou não está agindo, não está falando, porque isto é perigoso. A pessoa pode cometer essas calúnias e perder a salvação, a vida eterna. Os demais, se arrependendo, pedindo perdão, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é poderoso e misericordioso para nos salvar. Graças a Deus. Eu quero livrá-lo de preocupações. Os solteiros que se interessam pelas coisas do Senhor porque quer agradar, mas o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar a sua esposa, e por isto é puxado por duas direções diferentes. Quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor, porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar o marido. Eu estou dizendo isto porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada. Pelo contrário, quero que façam o que é direito, certo, e que se entreguem ao serviço do Senhor com toda a dedicação. Aleluias. Aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar mais, eu digo o seguinte: se o rapaz sentem que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é muito forte e que devem casar, então casem. Não existe pecado nisto, mas se pelo contrário o rapaz não se sente na obrigação de casar, se está mesmo resolvido a ficar solteiro e se é capaz de dominar a sua vontade e já resolveu o que deve fazer, então faz bem não casar com
com a moça. Assim, quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. A mulher não está livre enquanto o marido está vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto com que casa com um cristão. Porém, ela será mais feliz se ficar como está. Esta é a minha opinião e eu acho também tenho o Espírito de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Então, amado irmão Paulo, o apóstolo, ele passa aqui essa informação para esta igreja, para que, como eles estavam vivendo a imoralidade sexual, alguns deles estavam nessa prática, que até mesmo os pagãos não tinham coragem de cometer, né? Lá no início nos fala sobre isso, que a imoralidade era tamanha que nem os pagãos teriam coragem de praticar. Então aqui veio a orientação para os solteiros, solteiras, casados, para que casem, né, com cristãos. E ele fala, esta é a minha opinião, né? E creio ter o Espírito de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, graças ao nosso Senhor. Este capítulo 7, ele traz mais uma doutrina, né, para que essa igreja volte a andar nos trilhos, porque todos estavam fazendo conforme as suas vontades ali, né, perdendo a regra, perdendo a direção, o foco, né? Então, meus amados irmãos, este foi o capítulo 7. Nós partiremos para o próximo na outra oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Faça o seu comentário, dê um gostei aí em nome de Jesus Cristo, né? Para a glória do Senhor. Coloque uma expressão de amor, põe um comentário em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Fiquem todos com Deus e até a próxima.